Existem medicações que podem causar zumbido, perda auditiva e tontura. Você sabia disso? E existem medicações que nós usamos no nosso dia a dia e outras medicações que estão lá quando o paciente fica em internação prolongada, dentre outros problemas, né? Hoje eu vou falar sobre isso. O meu nome é Amanda de Almeida, eu sou médica otorrinolaringologista e aqui nesse canal a gente vai falar sobre doenças do ouvido, nariz, garganta, orientações, conteúdos, tanto para pacientes quanto para acadêmicos. Vamos lá ao nosso tema então. Primeiro, em relação à ototoxicidade, você pergunta o que é ototoxicidade? Ototoxicidade nada mais é que medicações que causam problemas no ouvido. Oto, de ouvido, e tóxicas para o ouvido. Então são medicações ototóxicas. E essas medicações ototóxicas, elas vão atingir a orelha interna. Ora, Amanda, se tem orelha interna é porque existe orelha externa e orelha média, certo? Certo. Então vou te mostrar aqui só uma coisa para você começar a entender esse assunto. Primeiro, o nosso ouvido ele é formado por essa parte aqui externa, que é formada pelo pavilhão auricular, pelo conduto auditivo externo, onde muita gente coloca cotonete aqui, né? A gente também vai ter um vídeo sobre isso. E aqui nós chegamos na membrana timpânica. Atrás dessa membrana timpânica nós temos a orelha média, que tem lá os ossículos do ouvido. Até que nós chegamos aqui na orelha interna, tá vendo aqui? Olha como a orelha interna é rica. Vou até tirar ela aqui, ó. Então, a nossa orelha interna, ela é formada por esses canais semicirculares aqui, mais essa estrutura e a cóclea. Então, nós temos a parte do equilíbrio e nós temos a parte da audição. E aqui, o nosso nervo da audição. Perfeito. Então, quando a gente está falando de ototoxicidade, nós estamos falando de medicações que são tóxicas para essa região do ouvido. Então, regiões que vão afetar aqui tanto a parte do labirinto e a parte da audição. Então, pode causar zumbido, perda de audição e também alteração do equilíbrio, tontura. Isso pode acontecer por diversos motivos, né? Então, nós temos várias medicações que podem causar isso. Algumas medicações até do nosso dia a dia, que eu vou explicar aqui para vocês. Mas vamos lá, Amanda. Se eu usar qualquer uma dessas medicações, eu posso ter perda auditiva, tontura, é assim? Não. Existem fatores de risco para isso. O que significa isso, né, que os médicos falam muito? Significa que existem fatores que você tem que favorece que você tenha ototoxicidade e outra pessoa não. Então vou falar alguns aqui. Depende da dose da medicação, depende da via de administração da medicação, se você está usando outras medicações junto, a idade do paciente, predisposição genética, a via de administração, essa via de administração é venosa, é oral, então tudo isso colabora, a dose da medicação, isso tudo é muito importante. E se o paciente também tem outros problemas associados, por exemplo, um paciente que tem problema renal, ele tem muito mais chances de ter a perda auditiva, ou o zumbido, a tontura, a ototoxicidade. Porque essa medicação, ela acumula muito mais no organismo desse paciente. Ou até mesmo um paciente que já tem uma lesão prévia aqui na orelha interna. O que significa isso, Amanda? Por exemplo, um paciente que tem perda de audição já, ele tem mais chances, se usar essas medicações, de piorar o seu quadro. E aí ter uma perda auditiva ainda pior, ou ter outros sintomas, que são sintomas vestibulotóxicos que causam essa tontura, certo? Beleza, então vamos falar dessas medicações aqui. Medicações do nosso dia a dia e outras medicações que podem ser feitas em internações prolongadas. Do dia a dia, vou começar com AS, a aspirina. Amanda, você está falando que a gente não pode tomar aspirina que pode dar perda auditiva? De forma alguma. Existe uma coisa na medicina chamada o risco-benefício. Então, muitas vezes, o paciente que está usando a aspirina, aliás, na imensa maioria das vezes, são pacientes que têm problemas cardíacos, pacientes que já infartaram. Então, o que é necessário quando esse paciente usa essa medicação de forma prolongada? Um acompanhamento com o otorrino para avaliar de forma seriada, por exemplo, exame audiométrico desse paciente, né? E aí a gente vai avaliar se esse paciente está tendo perda por causa dessa medicação ou não. E se caso tiver perda, será que esse paciente pode usar um aparelho de audição? Como que a gente vai contornar esse problema? Mas jamais suspender medicações. Mas é interessante a gente avaliar os efeitos que essas medicações podem causar ao longo do tempo. Uma outra medicação muito usada são anti-inflamatórios, como por exemplo o diclofenaco. Você pode falar assim, Amanda, eu tomei diclofenaco uma vez que eu estava ali com uma dor articular, ok, tudo bem, ou uma dor de garganta. Agora, há pessoas, não sei se vocês sabem, que qualquer dorzinha de cabeça, qualquer dor de garganta,
toma de forma muito contínua diclofenaco, 2 vezes ao dia, às vezes 3 vezes ao dia, então, vários dias na semana. Isso é muito prejudicial. Prejudicial porque é uma automedicação e que isso pode levar a problemas ototóxicos, que a gente está falando aqui, e às vezes até problemas renais, por isso que a gente tem que ficar muito atento. Então, o diclofenaco, usado de forma inadvertida, também pode causar ototoxicidade. Existe um outro antitérmico que é o ibuprofeno, né? Então, não é porque você usou o ibuprofeno 1, 2, 3, 4 vezes que vai causar isso. Mas, se usado de forma também constante, né, sem a prescrição médica, isso pode causar ao longo do tempo ali também algum grau de perda auditiva, principalmente se aquele paciente tem os fatores de risco que eu falei. Muito interessante a gente lembrar de uma coisa. Há pouco tempo atrás, nós tivemos a pandemia e muitos pacientes ficaram em internação prolongada. E não só na pandemia, né? Então, às vezes o paciente tem algum problema de saúde mais grave e fica internado muito tempo. E aí faz muito uso de antibióticos venosos, né? E aí a gente tem uma classe muito importante desse tipo de antibiótico que pode causar sintomas auditivos, né? Que são os aminoglicosídeos. A gente vai lembrar principalmente aí da gentamicina, da amicacina, né? Então, esses antibióticos, eles estão associados a uma ototoxicidade importante. Então, você, por exemplo, que é médico, tem que sempre ficar atento se o paciente está tendo zumbido, se o paciente está tendo tontura. Então, são antibióticos importantes. Uma outra classe de medicamentos são os diuréticos, né? Então, o diurético de alça, por exemplo, a furosemida, ela pode causar isso. Ou até mesmo aqueles pacientes que estão fazendo um tratamento quimioterápico. Então existe um medicamento que chama cisplatina, que está associado muito a uma cocleotoxicidade, que é uma medicação que causa perda auditiva. E aí a gente vai lembrar de novo do risco-benefício. Esse paciente ele tem que tratar aquele câncer, então não tem problema nenhum usar cisplatina, mas é muito importante que esse paciente faça o acompanhamento também com o otorrino, porque nós podemos reabilitar a audição desse paciente com aparelho de audição e com outras orientações, né, tanto da otorrino quanto da fonoaudiologia. Então, nós temos mais de 200 medicações que elas podem causar uma ototoxicidade. Tudo isso, Amanda, tudo isso. Por isso que é muito importante que, se você está fazendo uso de uma medicação há muito tempo e começa a sentir problemas como zumbido, tontura, perda de audição, vale o acompanhamento com o médico especialista. E nós, otorrinos, podemos te ajudar. Então, o objetivo desse vídeo não foi condenar nenhuma dessas medicações, são todas medicações muito úteis para diversas patologias. O que eu quero orientar aqui é se você sente algumas dessas queixas, né, de zumbido, tontura, perda auditiva quando você usa uma medicação por muito tempo, vale muito a pena a consulta com o médico especialista, nós, otorrinolaringologistas, certo? Se você quiser saber mais sobre temas de ouvido, nariz ou garganta, curte aqui esse vídeo, nos siga aqui no canal, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar com muitas orientações. Até o próximo vídeo.